Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vindo ao Evangelho em Nós. Hoje nós, em continuação aos nossos estudos, às nossas reflexões, vamos concluir hoje o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o subtema A Vinda do Espírito de Verdade. Como em tempos passados, entre os extraviados filhos de Israel, veio trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, com a minha palavra em tempos passados, deve lembrar aos incrédulos que, acima deles, reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grandioso, que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro. Juntei em feixes o bem espalhado na humanidade e disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Porém, os homens ingratos se afastaram do caminho largo e reto, que conduz ao reino de meu Pai, e se extraviaram nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, sejais socorridos e que, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, seja ouvida para vós, para vos bradar. Orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Homens fracos, que percebeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis a tocha que a clemência divina coloca entre vossas mãos, para aclarar vosso caminho e vos reconduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me cheio de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para deixar de estender a mão segura aos infelizes extraviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai nas coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com o bom grão, as utopias, as verdades. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele criaram raízes são de origem unicamente humana. E eis que do outro lado do túmulo, onde acreditáveis que nada existia, vozes vos gritam: Irmãos, nada morre. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Essa mensagem é um espírito de verdade, Paris, 1860. E continuando, venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chore, visto que a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras, mas que espere, pois os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, arai o vosso campo. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho das vossas mãos fornece o pão terrestre para os vossos corpos, mas vossas almas não são esquecidas. E eu, o divino jardineiro, os cultivo do silêncio dos vossos pensamentos. Quando a hora do repouso soar, quando a trama de vossas vidas escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de vosso Pai, e vossos esforços, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar rico nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde os mais despojados de todos vós talvez sejam os mais resplandecentes. Em verdade, vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem aos seus irmãos são meus bem-amados.
Aprendei com a preciosa doutrina, que acaba com o erro das revoltas e que vos demonstra o objetivo sublime da prova humana. Assim como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos da terra, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco e meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida, para um dia vos lançardes livres e felizes no seio daquele que vos criou, frágeis, para vos tornar perfectíveis. E deseja que modeleis vós mesmos a vossa própria argila, a fim de serdes os artesãos da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer remédio que deve curar-vos, os fracos, os sofredores e os enfermos. São meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis consolados e aliviados. Não procureis a força e a consolação em outro lugar, porquanto o mundo é incapaz de proporcioná-las. Deus faz um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São monstros que se saciam com o vosso sangue mais puro e que vos provocam chagas quase sempre mortais. Que no fundo pratiqueis a lei divina, humildes e submissos ao Criador. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que imploram por ela. Seu poder cobre a terra inteiramente e por toda a parte, ao lado de cada lágrima, ele colocou um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, que todos os espíritos sofredores possam compreender essa verdade, em vez de se revoltarem contra as dores e os sofrimentos morais, que são o seu quião aqui na terra. Usai, pois, como divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos proporciona a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração trabalha melhor, a alma se acalma e o corpo não sofre mais desfalecimento, visto que, quanto mais o espírito é profundamente atingido, mais o corpo sofre. O Espírito de Verdade, Havre, 1863. Com isso, a gente termina o capítulo do Cristo Consolador com essa mensagem consoladora, né, meus irmãos? Com essa mensagem consoladora. É, ele vem trazer para nós, logo de início, a importância, o objetivo da doutrina dos Espíritos, do Espiritismo. Trazer, relembrar para nós as mensagens, os valores, os conceitos que o Mestre Jesus trouxe para nós quando aqui esteve junto conosco, né, há 2000 anos atrás. Então, essa é a função, esse é o objetivo da doutrina espírita. Relembrar o Cristo, tudo aquilo que ele nos trouxe como verdade, como caminho e objetivo para a nossa salvação, para a nossa felicidade. E veio trazer de outras coisas também que Jesus, na época, não poderia falar, porque nós não tínhamos a condição, né, intelectual e moral
de perceber, de nos sensibilizar com essas verdades. Interessante que o Espírito de Verdade vem colocando que ele se sente cheio de compaixão pelas misérias, pela vossa imensa fraqueza. E ele não vai deixar, nessa situação, estender a mão para cada um de nós. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados. O Pai assim não quer, né? O Pai assim não quer. O Pai está sempre criando condições para o nosso entendimento, para que nós possamos exercitar os seus ensinamentos, aprender, aprender através da prática, do fazer, errar e repetir, até que consiga fazer certo, que consiga conquistar isso. É lógico que nesse processo de construção, em que dores serão colocadas pelos nossos desvios, nosso desentendimento da lei de Deus, e nós vamos sentir dores. Mas ele fala, nós não estamos desamparados, nós não estamos só. Pedimos ao Pai, Pai, me ajuda, está difícil para mim, não sei o que fazer, estou sofrendo. E ele envia alguém para nos ajudar. Aliás, esse alguém sempre está conosco a nos ajudar. Nós que temos que ter ouvidos de ouvir. Nós temos que parar para nos ouvir, fazer nossa introspecção, porque os bons espíritos, nosso anjo da guarda, está, pela vontade do Pai, junto conosco. Outros espíritos, atendendo ao chamado do Cristo, está a nos envolver para que nós tenhamos sucesso em nossa encarnação. Para que nós tenhamos sucesso em nossa encarnação. As nossas provas são dadas não para sofrer, mas para nós mostrarmos que estamos em condições de dar um passo seguinte. Nós não viemos aqui para fracassar. Fracassamos, né, por condição das nossas escolhas. Não fazemos as escolhas mais apropriadas, né? Deus, Jesus, planeja a nossa encarnação para que nós realmente tenhamos sucesso. Nós aprendamos e pomos em prática, às vezes, através do exercício. É possível. Senão ele estaria dando uma missão para nós que nós não conseguiríamos vencer. Não é isso? Sobrepor. Aí seria uma injustiça, seria uma crueldade se dar uma prova para nós que nós fatalmente não conseguiríamos vencer. E não é essa a imagem que nós temos de Deus, nem de Jesus. É de bondade, de justiça, de amor. Então, as provas que nós nos acomete são provas que nós temos total, plena condições de vencer. E vamos vencer. Mas precisamos usar de todos os recursos. Essa reflexão que nós estamos fazendo aqui agora, do Evangelho de Jesus, é uma das ferramentas. A prece em que nós voltamos ao Pai, voltamos ao Mestre Jesus e pedimos força, entendimento, auxílio, uma palavra que nos norteie, que nos facilite, né, no nosso julgamento, na nossa avaliação, e tomamos o caminho acertado. Então ele fala aos sofredores, a todos estropiados, ele estende a mão, ele estende a mão, ele está aqui. Agora nós temos que dar a mão a ele, porque ele está estendendo a mão para nós. E nós temos que estender a mão de encontro, né? Ele vem a ensinar a todos nós que nós temos que ter resignação no tamanho das nossas provas. Porque, como acabei de falar, as provas é prova para que nós possamos comprovar para nós mesmos, né, primeiramente, que entendemos a lei de Deus, que compreendemos, não é isso? E vamos continuar. Então a gente tem que ter essa fé, esse entendimento que temos que passar para mostrar o nosso entendimento, o nosso despertamento, entendendo que não estamos desamparados, estamos sempre sendo supervisionados pelo Pai, supervisionados pelo nosso Mestre Jesus. A nossa fé, nossa crença tem que ser diretamente proporcional
a isso aí, a essa prova, a essa comprovação, lógico que, como o próprio texto diz, a dor vai ter. A dor vai ter, é inerente a esse sacrifício que nós estamos fazendo. Estamos tirando um homem velho de nós, estamos depurando, nós estamos desmaterializando, nós estamos nos tornando seres espirituais, estamos nos livrando da matéria grossa, pesada. Então a dor faz parte do processo. O que não faz parte necessariamente do processo é o meu sofrimento. À medida que eu entendo como se processa a justiça de Deus, né, à medida que eu entendo do suporte, do acolhimento que ele nos dá, não cabe o sofrimento, cabe o louvor, cabe o agradecimento, pela confiança que ele deposita em cada um de nós, que possamos vencer. Assim como ele venceu ao mundo, nós podemos vencer a nós mesmos, porque nós somos aquela pessoa que mais impõe dificuldades a nós mesmos, né? Então, Jesus venceu a dor, venceu as dificuldades, as tribulações que foram impostas quando aqui esteve, mostrando para nós que cada um de nós também podemos. À medida que entendemos o propósito do Pai, que é dar meios para que nós, através da nossa jornada, no nosso modo de ver a vida, confiante na justiça do Pai, entendendo para que nós estamos aqui, que é para elevar-se moral e intelectualmente, e aí com isso ficarmos próximos do Pai, no sentido de percebê-lo, de entendê-lo, de amá-lo. Então, meus irmãos, quando a gente fala do Cristo Consolador, a gente vê mesmo que ele consola, mas nós temos de entender que a ajuda que ele dá é no sentido de nos dar força, de nos dar entendimento, de mostrar o caminho, mas o trabalho é nosso. Nós temos que trabalhar, né? Nós temos que trabalhar. Ele vai nos livrar do, do cálice, né? Da dor, mediante o nosso entendimento no que devemos corrigir em nós. O que esta dor está nos dizendo que a gente não está dizendo? Qual é o desequilíbrio que ela está se apresentando para nós diante da nossa postura com relação à lei de Deus? Então, isso que nós temos que entender. Ele coloca aqui mais na frente, num texto aqui, se me permite que eu vou repetir de novo aqui, ele diz: bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida. Então, vamos se envolver com o amor, vamos se envolver com o amor, mas entendendo que nós aqui estamos cativos, estamos presos nessa vida corpórea aqui, para que nós entendamos, todos nós, que temos que amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a cada um de nós, né, para poder amar o próximo, porque Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, um grande trabalho na nossa vida, um grande propósito da nossa vida é a gente conhecer, vivenciar, deixar de. Me faltou a palavra, mas deixar-se fluir, desbrotar em nós, melhor dizendo, é isso que eu queria falar, o amor. O amor que Deus lança, o amor que Jesus veio explicar, veio mostrar, né? Ele vai continuando. É, para que um dia vos lançardes livres e felizes. Então a gente tem que aprender a amar aqui, para podermos ficarmos livres, sermos livres, nos soltando essas coisas que nos prendem, essas mágoas, essas tristezas, a revolta, né? Sermos felizes e sermos livres, porque tudo isso são coisas que nos prendem à matéria. Então, livres da matéria, sermos seres imortais, livres, soltos, com o universo à nossa disposição para amarmos, né? E ele coloca, no seio daquele que vos criou frágeis, para vos tomar perfectíveis. Quer dizer, Deus nos criou para que nós sejamos perfeitos, perfectíveis. Mas nós que temos que conquistar isso, para termos o mérito da nossa conquista.
e deseja que modeleis vós mesmos a vossa própria argila, a fim de seres os artesãos da vossa imortalidade. Nós que vamos nos modelar. Jesus, Deus, dar-nos as ferramentas, as condições para que nós possamos, diante disso, trabalhar em nós o homem de bem, o homem que ama, o homem que se reconhece filho de Deus. Então, meus irmãos, com isso, nós terminamos hoje o capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo. Convido a todos a se juntar com nós aqui para, na semana que vem, a ingressarmos nas reflexões, nos estudos do capítulo 7º. Meus irmãos, então, uma boa semana para todos vocês e fique com Deus. Graças a Deus.